Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o meio ambiente, mas principalmente sobre as ações que têm sido realizadas aqui em Pará de Minas e na região pela ONG Ama Pangeia. Tudo sobre o assunto você confere em instantes aqui no Observações. O novo portal da Prefeitura de Pará de Minas está no ar. Veja notícias e serviços, fale com a ouvidoria, acompanhe o trabalho das secretarias e muito mais. Descubra o jeito mais rápido e fácil de saber tudo sobre a nossa cidade. Acesse parademinas.mg.gov.br, baixe o app e tenha a Prefeitura na palma da mão. Novo portal da Prefeitura. Pará de Minas mais conectada com você. Prefeitura de Pará de Minas. A Inova Drogarias tem tudo o que você precisa: medicamentos, genéricos, perfumaria, dermocosméticos e muito mais. Venha conhecer a mais completa linha de suplementos alimentares, a Forte Master, que vai beneficiar o seu corpo e a sua mente a ficarem ainda mais saudáveis. Na Inova, você conta agora com exclusiva sala de vacinas, um ambiente seguro e com a qualidade que só a Inova pode oferecer. Inova Drogarias, Rua Major Silvino Silva, número 18, bem no centro de Pará de Minas, em frente ao Banco Santander. Você sabia que o óleo de cozinha jogado incorretamente na pia vai para a rede coletora de esgoto, provocando entupimentos e retorno de esgoto nas residências? Descartar esse resíduo no meio ambiente também não é uma boa prática, pois ele contamina o solo, águas subterrâneas e mananciais. Para evitar esses problemas e incentivar práticas sustentáveis, a concessionária Águas de Pará de Minas criou o programa Trata Óleo e instalou ecopontos na cidade para o descarte correto do óleo usado. Para participar é simples. Coloque o óleo frio em uma garrafa plástica e tampe. Acesse o site www.aguasdeparademinas.com.br e confira a localização dos ecopontos. Vá até o ecoponto mais próximo e descarte o óleo. Todo o material coletado será destinado à geração de biodiesel e fabricação de produtos ecológicos. A cada 4 litros de óleo usado entregues, você ganha 1 litro de óleo novo. Faça a sua parte. Com essa atitude, você colabora com o meio ambiente, contribui para o bom funcionamento das redes coletoras de esgoto e evita transtornos para toda a população. A Pavep Fiat está preparada para surpreender você sempre. Na Pavep, você encontra toda a linha de veículos Fiat 0 km e seminovos multimarcas com toda a garantia e o melhor preço de mercado. Tem oficina especializada com alinhamento 3D, peças originais, lanternagem e ainda pintura multimarcas. Pavep, mais de 40 anos de experiência para lhe servir como você merece. Avenida Professor Melo Cansado, 1100, em Pará de Minas. Pensou Fiat, pensou Pavep. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos, você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu 368, no bairro São Luís. Telefone 3236-4431. A Praminas Reurb presta consultoria e assessoria na regularização de seu imóvel. A Praminas é pioneira na região em regularização fundiária, desde a topografia até o registro. Praminas Reurb, em Pará de Minas e Igaratinga. Ligue 37-3246-9702 ou 99669-1755.
Bom, e o Observações de hoje fala sobre meio ambiente, como eu disse agora há pouco, e principalmente sobre os trabalhos desenvolvidos pela ONG Ama Pangeia, principalmente em Pará de Minas e também na nossa região. E para falar hoje sobre esse assunto, a gente recebe aqui o presidente da organização não governamental Ama Pangeia, o Kennedy dos Seis. Bom, Kennedy, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa para falar sobre essas ações que para o meio ambiente da nossa cidade e da nossa região têm sido fundamentais para preservar a nossa natureza, né? Exatamente. A ONG Ama Pangeia, ela já existe há bastante tempo. A gente sempre atuou, não só em Pará de Minas, mas como em toda a região, em prol do meio ambiente. E esse ano e ano passado a gente se esforçou mais ainda, porque a gente percebeu que a sociedade não estava vendo o mal que estava causando ao meio ambiente da região. Então a gente se esforçou para melhorar isso. Agora, qual que é o balanço que você faz sobre essas situações aqui de Pará de Minas, né? O que tem sido feito pela Ama Pangeia nesse ano de pandemia, como foi em 2021, agora em 2022? O que você tem para contar para a gente? Bem, a gente desenvolveu projetos, a gente sempre teve ações que Pará de Minas, alguns anos atrás, a gente teve uma escassez muito grande de água. Então a gente fez primeiramente um projeto que era para revitalizar lagoas, né? O projeto nosso é o Águas Eternas. Então a gente revitaliza um local que está totalmente assoreado, foi destruído. A gente vai lá e consegue fazer essas ações e revitalizar o recurso hídrico. Com isso a gente consegue ter não só a água, como também o espaço cultural e ecológico do entorno. Agora, com relação ao balanço do prejuízo da nossa natureza, quando você assumiu a Ama Pangeia, qual foi o cenário que você encontrou aqui na nossa região e em Pará de Minas principalmente? Bem, é uma visão muito ruim, né? Porque as pessoas tendem a ver o meio ambiente somente como um fim econômico. Então a gente conseguiu mostrar através disso, tentar melhorar essa questão ecológica para que as pessoas despertassem um futuro melhor, né? A gente está conseguindo mostrar que quando você mantém o espaço ecológico para todo mundo, não só quem está agora, mas as futuras gerações também vão ter. Agora, cita pra gente o que você viu quando você chegou. Por exemplo, eram muitas áreas devastadas, eram assim, situações em que haviam queimadas propositais aqui na cidade, eram situações em que animais eram colocados em risco. Como que foi essa questão na hora que você chegou? É muito terrível. Era isso e mais alguma coisa, né? Os animais totalmente deploráveis, né? A gente estava tendo um número muito grande de caçadores, não só de mamíferos, mas também de aves. Então a gente fez um balanço com a Polícia Ambiental para a gente fortalecer o combate nessas situações. A questão dos descartes irregulares era muito grande e ainda é muito grande o descarte irregular nas áreas verdes de Pará de Minas. Então a gente conseguiu ganhar o apoio da sociedade e também fortalecer a questão do pessoal que recolhe esse material. Então a gente fez algumas campanhas e conseguiu com isso retirar um pouco desse material que é lançado de forma irregular. E também a gente observou essa questão dos incêndios florestais muito forte na cidade, uma cultura muito errada. Então a gente fez o quê? A gente fortaleceu o corpo de bombeiro e também a Brigada 1 aqui em Pará de Minas e automaticamente a gente fortaleceu na questão da educação através do projeto Vigilantes da Natureza, que infelizmente ano passado devido à pandemia não tinha essa questão das aulas, mas agora a gente já está começando a fortalecer ele de novo para poder pegar as crianças que vão fazer realmente a diferença nessa questão dos incêndios. Esse projeto era realizado dentro das escolas, que tipo um ProERD? Sim, ele era realizado dentro das escolas municipais. E aí, como teve a questão da pandemia, ele não pôde ser desenvolvido, mas agora ele está voltando de novo e a gente está fortalecendo através da Polícia Ambiental, que também tem um projeto desse também nas escolas. Então a gente está agindo não só na forma repreensiva, mas também na forma educativa, que
daqui a alguns anos vai ter esse efeito contrário na cidade. Agora, na sua opinião, Kennedy, como que a população, não só de Pará de Minas, mas de todas as cidades aqui do nosso entorno que recebem o sinal da TVI e que está nos assistindo, na sua opinião, como que essa população, essas populações tratam o meio ambiente hoje em dia? Olha, ainda a gente tem batido muito de frente com isso. As pessoas têm algumas coisas que são enraizadas nelas, que pode colocar fogo, que é normal, que pode maltratar o animal, que é normal. Então a gente topa muito com isso. Então a gente começou a fazer um trabalho de achar as pessoas que são voluntárias nas causas. E Pará de Minas e toda a região, nesse ponto, ela tem muita. Então a gente começou a buscar esse pessoal, mostrar o trabalho que eles fazem, e com isso as pessoas começaram a ver que pessoas normais, que moram do lado, tem no bairro, fazem em prol do meio ambiente. Então a gente começou a agregar mais pessoas que lutam pela causa. Então a gente está continuando com isso, a gente está buscando essas pessoas como parceiros para mudar a sociedade num todo. Inclusive, em alguns anos atrás, a gente viu aí até pessoas sendo presas porque gostavam de colocar fogo na natureza, né? Sim, infelizmente nós tivemos casos assim, que é da Polícia Ambiental fazer a prisão desse pessoal. E aí, no momento do interrogatório, né, a pessoa vira e fala: por que você, né, a pergunta, por que você colocou fogo na vegetação? Porque eu gosto de ver o fogo estalando, que eu gosto de ver isso. Então é totalmente, né, você pensar que uma pessoa, ela tem prazer em colocar fogo numa mata, destruir toda uma vegetação, causar problema de saúde em grande parte da população, né, por causa da fumaça, e aí a pessoa fala que sente prazer nisso. É absurdo. Você vê uma situação dessa em pleno século que a gente vive. Agora, você acha que falta conscientização? A população sabe, porém insiste, teima em não colocar em prática? As duas coisas. As duas coisas, porque quando a gente depara com descarte irregular de lixo, a gente vê que a pessoa, ela tem, aqui em Pará de Minas, tem uma coleta de lixo semanal, não tem problema de buscar. Por que a pessoa joga fora? Por que a pessoa pega uma garrafa de vidro e joga no meio do mato, numa praça, né? Por que a pessoa, sabendo que nós temos o Parque do Cristo, a Serra das Torres, para que a pessoa coloca fogo num local que vai queimar, vai destruir a vegetação? Então, infelizmente, nós temos essa questão que é a falta de educação, que conhecimento hoje todo mundo tem. Agora, quando você fala em descarte incorreto, muitas pessoas devem estar imaginando aí que é somente esses resíduos, né, como garrafas e tudo mais. Mas o que a gente tem visto aqui em Pará de Minas é o seguinte: pessoas jogando aí, donos de loteamentos, jogando entulho em áreas verdes, jogando aí também. Ano passado a gente viu, acho que você até foi para a imprensa falar isso, né? Algumas seringas que eram utilizadas aí, né, durante o tratamento da Covid-19 em plena área verde de Pará de Minas. Então, são todos esses descartes incorretos que acabam atrapalhando não só o meio ambiente, mas a cidade como um todo, né? Sim, infelizmente a gente tem um leque de materiais que as pessoas jogam em qualquer lugar e que a gente vai observando isso e combatendo. A gente fez uma parceria com um rapaz que ele faz coleta de garrafas. Antigamente o pessoal jogava as garrafas, que era o grande gargalo, que principalmente da cerveja, muitas garrafas não são retornáveis, o pessoal jogava em qualquer lugar. Então a gente fez uma parceria e colocou diversas gaiolas para poder coletar essas garrafas de vidro, que estava se tornando já um caos em Pará de Minas. A gente também conseguiu, conversando com o pessoal do Centro de Zoonoses, do descarte correto dos pneus, que o pessoal jogava pneus em qualquer lugar na cidade. Então a gente passou a levar para lá e também fazer as lixeiras ecológicas, né, de pneu, para as pessoas começarem a despertar que tem a utilização desse material para outras questões, né? A gente conseguiu ver, através desses problemas que estão tendo em Pará de Minas com o lixo, essa questão, igual do material de construção civil. Está sendo para nós agora um grande gargalo, que o pessoal está descartando esse material na rede de esgoto, está entupindo as galerias. Então tá a hora, quando vem esse extravasor de esgoto, eu estava até conversando com o pessoal da Águas do Pará, que esse material é jogado de forma errada na galeria, entope e depois causa esse
dano enorme na rede coletora, né, causando problemas na cidade inteira, é por causa do material de construção civil que o pessoal joga de forma clandestina em local que não pode. E aí quando dá aquele problema todo, né, de enchente, né, a gente vê as ruas aí todas entupindo, entrando para dentro das casas também, aí é a hora que a população percebe que todo esse mau cuidado com o meio ambiente poderia ter sido evitado lá atrás, né? Exatamente. Então, a pessoa, quando está fazendo a construção, a gente, né, recomenda a pessoa ir juntando o material dentro de sacos, né? Nós temos empresas aqui em Pará de Minas que fazem essa coleta desse material e, em alguns casos, até transformam em material para fazer pisos, e a pessoa prefere pegar uma mangueira, né, lavar, jogar para dentro da rede coletora, que depois entope e vira aquele problema que dá para todo mundo, não é só para ele, né? Então a gente pede, são pessoas que têm conhecimento quando fazem isso, e dá esse problema todo gigante que aconteceu agora nesse período de chuva, de entupir as galerias de esgoto, a rede pluvial toda, de material de construção, brita, areia e cimento. Agora, por falar também nessa questão pluvial, a cidade tem agora muitas lagoas espalhadas por toda ela, né? A gente tem em vários bairros aí lagoas, né, lagos, e que ajudaram justamente nessa contenção da água. Vocês também auxiliam na manutenção disso, né? Essa questão foi muito complicada, a gente percebeu isso, né? Então, quando a gente faz essas lagoas servem como pulmão, porque a água ela segura, dá para diminuir o nível dos córregos do recurso hídrico, e a água vai saindo devagar das lagoas para o recurso hídrico. Sem essas lagoas, essa água desceria direto e causaria essas inundações em toda a cidade, igual já teve antigamente. Ok, Kennedy, agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente continua falando aí sobre o bom trabalho desenvolvido aqui em Pará de Minas e na região pela ONG Ama Pangeia. Fique por aí, Observações volta já já. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos, você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu 368, no bairro São Luís. Telefone 3236-4431. A Praminas Reurb presta consultoria e assessoria na regularização de seu imóvel. A Praminas é pioneira na região em regularização fundiária, desde a topografia até o registro. Praminas Reurb, em Pará de Minas e Igaratinga. Ligue 37-3246-9702 ou 99669-1755. Olá, meu nome é Tamires Araújo e hoje eu vou falar sobre a alteração na nota fiscal de consumidor eletrônico. Atenção comerciantes que emitem nota fiscal de consumidor eletrônica. Foi publicado no dia 6 de abril de 2022 o decreto 48.398, que aumenta de R$ 3.000 para R$ 10.000 o valor da nota fiscal de consumidor eletrônica, a qual o contribuinte emitente deve incluir obrigatoriamente a identificação do destinatário no documento. Esta medida atende aos anseios dos contribuintes, proporcionando agilidade e simplificação para as empresas que emitem a NFCE, uma vez que reduz a quantidade de situações em que é necessário o preenchimento dos dados do consumidor na nota. Vale lembrar que essa alteração entrou em vigor na data da publicação do decreto.
Travou na hora de falar inglês e espanhol? Destrave de uma vez por todas com a Number One, para você ser o número 1 em qualquer lugar do mundo. Inglês e espanhol a partir de 2 anos de idade e inglês para adultos em 24 meses. Cursos presenciais ou online ao vivo com professores. Aproveite condições especiais de 50% no material e 30% de desconto nos cursos Dynamic. Matrículas abertas. Pará de Minas, 37 3232 3090. A Inova Drogarias tem tudo o que você precisa: medicamentos, genéricos, perfumaria, dermocosméticos e muito mais. Venha conhecer a mais completa linha de suplementos alimentares, a Forte Master, que vai beneficiar o seu corpo e a sua mente a ficarem ainda mais saudáveis. Na Inova, você conta agora com exclusiva sala de vacinas, um ambiente seguro e com a qualidade que só a Inova pode oferecer. Inova Drogarias, Rua Major Silvino Silva, número 18, bem no centro de Pará de Minas, em frente ao Banco Santander. A Pavep Fiat está preparada para surpreender você sempre. Na Pavep, você encontra toda a linha de veículos Fiat 0 km e seminovos multimarcas com toda a garantia e o melhor preço de mercado. Tem oficina especializada com alinhamento 3D, peças originais, lanternagem e ainda pintura multimarcas. Pavep, mais de 40 anos de experiência para lhe servir como você merece. Avenida Professor Melo Cansado, 1100, em Pará de Minas. Pensou Fiat, pensou Pavep. De volta com observações que hoje fala sobre o bom trabalho desempenhado pela ONG Ama Pangeia na proteção dos recursos naturais e da natureza aqui de Pará de Minas. Bom, Kennedy, no primeiro bloco já falamos sobre os aspectos gerais aí dos trabalhos desenvolvidos pela Ama Pangeia, mas vamos focar agora em relação ao meio ambiente, em relação às áreas verdes aqui da cidade. O que vocês têm feito voluntariamente para as áreas verdes aqui de Pará de Minas se mantiverem bonitas e, claro, com o seu propósito, né, que é manter, claro, o nosso ecossistema em dia? Foi muito bom você falar isso, porque a ONG Ama Pangeia, ela é toda feita por voluntários. Então, todo o trabalho que a gente faz é totalmente na forma de voluntariado. A gente não recebe nada por isso, a gente simplesmente quer melhorar o espaço, né, do meio ambiente que a população possa verificar. Então, a gente tem observado, que nem eu falei antes, que alguns pontos do município, algumas pessoas tomam conta dessas áreas verdes. Então, o que a gente está fortalecendo esse pessoal? A gente está indo para o local, a gente está ajudando eles a fazer a limpeza e a manutenção da área e está colocando placas também de advertências, que a maioria dos locais agora tem, os moradores estão colocando câmeras de segurança. Então, a gente está fazendo colocando placas, né, para quem for descartar material no local irregular, ele já está sabendo que ele está sendo visualizado. Jogar material, lixo em áreas verdes é crime, dá multa, dá prisão. Então a gente agora está com esse contato tanto com a Polícia Ambiental quanto o pessoal da fiscalização municipal também que está atuando. Então a gente tem essa parceria. A pessoa jogou lixo no local, está sendo filmado, a gente aciona esses dois órgãos, é feito o boletim de ocorrência e depois a pessoa ela é julgada, ela vai para o Ministério Público, o promotor aplica as penalidades referente a cada descarte, né? E em algumas situações a pessoa tem que voltar no local, fazer a limpeza e ainda cuidar do local durante alguns anos ainda. Bom, e a gente sabe que Pará de Minas já sofreu muito com queimadas, inclusive a Ama Pangeia nos últimos anos, mesmo durante a pandemia, fez alguns aceros aí em parceria com as empresas que ficam próximas, principalmente as serras, as áreas verdes aqui da cidade. Então, como que foi esse diálogo com a iniciativa privada justamente nessa questão do meio ambiente? É muito bom quando você faz parte do terceiro setor, né, que é o setor das ONGs, que as pessoas elas acreditam no que a gente faz, porque é a transparência acima de tudo. Então a gente faz essa parceria, a gente explicou para a maioria das empresas que são parceiras nossas a situação dos incêndios, né, que todo mundo perde, que quando pega fogo do lado da empresa, nós temos funcionários que têm problemas alérgicos, então vão passar mal, vão afastar, né, moradores no entorno, dependendo da fumaça, da fuligem, a empresa vai ter que parar.
Então, o que acontece? A gente utiliza as técnicas que a gente aprendeu nos cursos de brigadista através do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. São feitos aceros para evitar que o fogo se propague numa velocidade maior e fica mais fácil o combate. Então, é feito esse acero juntamente com as empresas e bombeiros e voluntários para combater esses incêndios, e também serve não só como combate, né, para evitar o fogo, para ter medo do brigadista chegar no local, como também serve depois de trilha, para que as pessoas utilizem o espaço verde. Então, a gente conseguiu casar não só o combate, mas também de preservação do meio ambiente. Agora, por que eu perguntei com relação a esse diálogo com a iniciativa privada? Porque como a ONG, o próprio nome diz, né, uma organização não governamental, então os recursos de vocês são muito escassos, né? Então, na maioria das vezes, está ali o voluntariado, né, com força de vontade, tudo em prol do meio ambiente. Então, conta pra gente como que vocês conseguem os poucos recursos que chegam para a Pangeia. Algumas das situações que a gente recebe esse recurso, ele vem do próprio Ministério Público. Tudo que a gente faz, a gente presta conta, mensalmente a gente manda para o promotor, tudo que a gente gasta, tudo que a gente recebe e de que forma é investido. Então isso mostra transparência. Então quando a gente está num combate, só para vocês terem uma noção, no último incêndio que teve em Pará de Minas, como ele foi muito grave, muito incisivo, a gente entra para dentro do incêndio, a gente não tem horário de sair. Então, o que acontece? A própria sociedade leva alimento, leva recurso para a gente lá em cima, no próprio local que a gente está. Então, esses recursos vêm através disso. As pessoas se interessam, veem que as pessoas estão lutando em prol de uma causa, que a causa, ela é, como se diz, ela é nobre. Então, esses recursos as pessoas investem. Foi o que aconteceu no último incêndio que a gente teve, a gente estava no local, passou o dia inteiro, e quando a gente assustou, as pessoas chegaram com lanche, com água, com todo um suporte, fora o que a gente tinha lá dentro. Ou seja, mas tem que deixar claro para a nossa população que isso acontece porque o que vocês levam, como um combate a incêndio demora muitas horas, esses recursos vão acabando ao longo do dia, né? Sim, a gente sai geralmente com um cantil, que depois, dependendo do incêndio que a gente está, da distância que a gente está, ele vai todo embora, a água, o alimento vai embora. Então, a sua própria sociedade vira e começa a perceber isso. A pessoa está 6 horas direto num combate a incêndio, num calor, né? Que geralmente os incêndios são nessa época do que o tempo está mais seco, não tem chuva. Então, o pessoal começa a levar garrafa de água, refrigerante, comida, tudo pra gente nesses locais. Vale lembrar também que vocês agiram não só no incêndio aqui em Pará de Minas, mas também em Pequi, que foi um grande incêndio que chamou a atenção de muitas pessoas, né? O incêndio, ano passado a gente atuou em incêndios em Pitangui, Onça do Pitangui, Pequi, Maravilhas e Papagaios, e São José da Varginha também. O de Pequi foi o pior, foi mais de uma semana direto de combate a gente lá naquela serra de Pequi, né, porque é uma serra que pega várias cidades, várias comunidades. Então a gente foi para lá, fez um mutirão de esforços, tanto que foi necessária até a utilização de aviões para poder jogar água no local. Foram dias difíceis, mas que graças a Deus a gente conseguiu combater, evitou que muitas propriedades rurais fossem queimadas, o gado fosse morto também durante o incêndio, e a própria população, a gente estava lá, o pessoal chegava levando lanche para a gente lá em cima. Vale lembrar, muitas pessoas devem estar se perguntando assim, por que esse pessoal não deixa para o Corpo de Bombeiros resolver? Não tem efetivo que dê conta disso tudo, né? Não dá. Porque infelizmente o fogo, quando ele pega, a gente fala que ele sai em linha, né? Então ele abre uma linha e sai. Então a gente tem que dividir o pessoal para poder ir. E as pessoas têm uma noção que geralmente em pasto, né? A pessoa, não, tá pegando fogo, mas tá pegando no pasto. Não é. A gente entra para dentro de uma montanha, tem vale, tem pedras, tem árvores. Então você tá ali, o Corpo de Bombeiro ele não dá conta. Sozinho ele não dá conta. Igual somente só brigadista também não dá conta. Então a gente é uma união de esforços para poder fazer esse combate. Bom, a gente falou agora sobre os anos passados, né? Agora focando em 2022. Sabemos aí que desde janeiro, né? Dezembro, janeiro, fevereiro, até março
março, choveu bastante aqui em Pará de Minas. A preocupação hoje da ONG Ama Pangeia é que os incêndios, claro que a vegetação cresceu também à medida que choveu muito. A preocupação de vocês esse ano é maior em relação a essa possibilidade de mais incêndios e de mais queimadas? Sim, infelizmente já começaram a colocar fogo em Pará de Minas numa época que não era nem para estar pegando fogo, né? Em março a gente já, juntamente com o Corpo de Bombeiros, a gente foi em 3 focos de incêndio pela cidade. 2 na Serra das Torres e 1 no bairro JK. Né? Então a gente percebe essa situação, essa gravidade. Choveu muito, então a vegetação está muito alta. Então o que acontece? Infelizmente, quem coloca fogo na vegetação, a grande maioria dos incêndios, 99%, ele é proposital para a pessoa ganhar alguma coisa, né? A gente tem muitos lotes vagos que eles fazem limites com as áreas verdes. Então o morador de preguiça ou para não ter gasto, ele prefere colocar fogo na área dele, o fogo passa para a área do lote para a área verde e alastra. Como a vegetação está muito alta, vai pegar fogo. Então a gente já está conversando já com o Corpo de Bombeiros e também com a Brigada para vir mais material para a gente poder ter esse suporte, porque infelizmente o fogo ele acaba queimando todo o material que a gente leva, né? Que são os abafadores, as bombas costais, as mangueiras. Então tudo queima. Então como a gente sabe que a gente vai perder esse material, então a gente já está correndo atrás para conseguir mais material para isso. Agora, vale lembrar que vocês então contam com a consciência e com a colaboração da população, porque a gente sabe que não adianta chover no início do ano e as pessoas tacarem fogo depois, porque o meio ambiente não consegue se recuperar na mesma rapidez, né? Exatamente. E o grande problema que a gente teve, igual esse ano das inundações também, é que quando você coloca fogo na vegetação, ela fica desprotegida. Então, quando chove, a água vai bater e vai descer. Quando você tem uma vegetação, você tem árvores, você tem grama e tudo mais, ela puxa a água que ela vai sendo infiltrada para o solo. Se não tem nada disso, ela só vai bater e vai escorrer. Então tem essa situação ainda que depois do que foi que aconteceu ano passado, que foi muito forte os incêndios em toda a região, principalmente em Pará de Minas, não tinha vegetação. Esse material bateu, a água bateu e escorreu. Ou seja, e agora a gente vale ressaltar que da mesma forma que você disse que jogar lixo em áreas verdes é crime, botar fogo também em áreas verdes que são preservadas é crime, né? Graças a Deus que tem essa situação. É crime, é passivo de multa, é passivo de prisão. Então várias pessoas em Pará de Minas foram presas, estão pagando multa, estão cumprindo sentenças por causa dessa situação de colocar fogo na vegetação. Ok, a gente vai agora para um rápido intervalo e na volta a gente vai agora deixar a conscientização um pouquinho de lado para falar no próximo bloco sobre como a ONG Ama Pangeia tem incentivado o turismo aqui em Pará de Minas. Você vai entender tudo sobre isso, daqui a pouco a gente volta já já. A Inova Drogarias tem tudo o que você precisa: medicamentos, genéricos, perfumaria, dermocosméticos e muito mais. Venha conhecer a mais completa linha de suplementos alimentares, a Forte Master, que vai beneficiar o seu corpo e a sua mente a ficarem ainda mais saudáveis. Na Inova, você conta agora com exclusiva sala de vacinas, um ambiente seguro e com a qualidade que só a Inova pode oferecer. Inova Drogarias, Rua Major Silvino Silva, número 18, bem no centro de Pará de Minas, em frente ao Banco Santander. Você que tem algum tipo de deficiência, você sabia que existe uma aposentadoria especial para você junto ao INSS? Pois é, muita gente não sabe dessa informação. Mas o deficiente ele tem direito sim a uma redução de tempo na contagem de tempo de aposentadoria. Por exemplo, o homem ele se aposenta desde que tenha no mínimo 25 até 33 anos de contribuição e a mulher de 20 até 28 anos, dependendo aí do grau da deficiência, que será apurado mediante uma perícia junto ao INSS. E uma outra vantagem da aposentadoria do deficiente é o cálculo do seu benefício.
porque não se aplica aquela regra de 60% da média e tal, é 100% da média, então é muito vantajosa. E outra, sem idade mínima, não existe uma idade estabelecida para a aposentadoria do deficiente, tá ok? Se você é deficiente e se encaixa nessa situação, saiba do seu direito. Então essa é a dica de hoje. A Pavep Fiat está preparada para surpreender você sempre. Na Pavep, você encontra toda a linha de veículos Fiat 0 km e seminovos multimarcas com toda a garantia e o melhor preço de mercado. Tem oficina especializada com alinhamento 3D, peças originais, lanternagem e ainda pintura multimarcas. Pavep, mais de 40 anos de experiência para lhe servir como você merece. Avenida Professor Melo Cassado, 1100, em Pará de Minas. Pensou Fiat, pensou Pavep. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos, você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu 368, no bairro São Luís. Telefone 3236-4431. A Praminas Reurb presta consultoria e assessoria na regularização de seu imóvel. A Praminas é pioneira na região em regularização fundiária, desde a topografia até o registro. Praminas Reurb, em Pará de Minas e Igaratinga. Ligue 37-3246-9702 ou 99669-1755. De volta com observações que hoje fala sobre o bom trabalho realizado pela ONG Ama Pangeia aqui em Pará de Minas e na região. E como eu disse agora antes de ir para o intervalo, a gente vai falar agora sobre como a ONG Ama Pangeia tem incentivado o turismo ecológico aqui em Pará de Minas. Bom, Kennedy, eu te pergunto isso então, como que vocês têm ajudado a incentivar esse turismo ecológico que muitas pessoas não sabem, tem crescido muito, né? As pessoas hoje levantam mais cedo para ir na torre, para ver o nascer do sol, né? As pessoas hoje levantam mais cedo para fazer uma trilha, né, nas estradas rurais da cidade. Então comenta pra gente como que vocês têm incentivado isso aqui no nosso município. Como eu já falei que a gente faz parte dessa questão das ONGs, a gente conversa muito com outras ONGs da parte do Brasil inteiro. E agora a gente está até internacional também conversando com o pessoal da Argentina. E aí o que acontece? A gente começou a visualizar que as pessoas estavam muito presas em Pará de Minas, em academias, nas mesmas rotas das avenidas. Então a gente lançou um projeto que era de revitalização dos espaços. O que acontece com isso? A gente começou a fazer trilhas em locais que já haviam sido esquecidos pela população, que uma vegetação tomou conta. A gente começou primeiramente na Serra das Torres. A gente pegou uma trilha que já existia, mas estava abandonada. A gente fez ela de uma forma que ela serviu de acero também. E com isso a gente sinalizou, que era uma grande demanda de Pará de Minas, que não tinha sinalizações nas trilhas. A gente fez isso partindo do Bariri 2 e, graças a Deus, a população gostou muito. Seguir uma trilha, sair da mesmice, né? Que o ser humano ele não gosta de ficar no mesmo trajeto. Então a gente fez na Serra das Torres, deu muito certo, a gente visualizou isso, a gente começou a fazer em outros pontos da cidade também, que as pessoas até então haviam esquecido, a gente começou a fazer isso e já expandimos para outros municípios da nossa região. Então Pequi a gente conseguiu fazer também,
São José da Varginha, Onça do Pitangui e Igaratinga. Então, através dessas trilhas que a gente fez, a gente conseguiu levar as pessoas não só para caminhada, mas também para corrida e também o pessoal de bicicleta. Bom, e justamente isso a gente agora volta em relação ao cuidado com o meio ambiente, porque as próprias pessoas, claro, né, vão nessas áreas verdes, acabam tirando fotos e tudo mais, e quando percebe alguma situação equivocada, como o início de um incêndio, ou então um lixo que não devia estar ali, já tem então essa consciência, porque está vendo ali, e como sabe que é um ambiente que tem que ser mantido para várias gerações, então acaba ajudando até no trabalho da ONG, né? Sim, graças a Deus, quando a gente fez isso, a gente teve esse retorno, assim, esse feedback quase que de imediato. A Serra das Torres, foram várias pessoas que filmaram, pessoas tentando colocar fogo, as pessoas filmando, oh, estou aqui, estou vendo. Aí na mesma hora a pessoa apagava e saía, e assim foi nesses locais. Então a gente teve esse feedback, a gente viu que deu certo, as pessoas passaram a frequentar esses espaços, e também tem até uma situação que muita gente não sabe. Várias pessoas com início de depressão começaram a sair para esses locais, né, para ter contato com a natureza, para sair fora, e começaram a gostar. E a gente teve essa situação vindo do pessoal da saúde, que as pessoas iam fazer tratamentos e começaram eu estou fazendo caminhada e comecei a ter um alívio, né, mental. Então isso para nós foi muito bom, porque começou, as pessoas que colocavam fogo pararam se eu vou lá colocar fogo, mas toda hora tem gente, e a gente observou que é o dia inteiro, e inclusive até à noite o pessoal fazendo corrida no período noturno, então a gente teve essa situação. Então isso para nós foi muito gratificante, ver que uma coisa simples se tornou grande. Agora, como que o nosso público, né, que está aí assistindo, pode contribuir com a ONG Ama Pangeia nessa questão da valorização do meio ambiente? Como que ela pode contribuir, a não ser com recursos, mas, por exemplo, na manutenção dos espaços onde vocês arrumam, como que a pessoa pode contribuir? A primeira coisa, se você vai fazer uma caminhada, vai fazer uma corrida, se você leva a barra de cereal, a garrafinha de água descartável, não descarte na trilha, né? Porque como a gente é voluntário, a gente não tem gente para poder percorrer esses locais, para juntar as garrafinhas, o material. Traga então, já que você leva uma sacolinha, amarre na cintura, né, no cinto, no pulso e traga de volta. Geralmente no final de todas as trilhas tem uma lixeira, então não faça isso, não jogue, mostre educação, porque além de você, outras pessoas também vão fazer. E tem muitas crianças que estão indo com os pais. Então as crianças vendo que o local está limpo, que não é jogado lixo, elas já voltam com aquela consciência e passa para os outros, né? Agora, o poder público, ele tem contribuído com isso, o Kennedy? Eu te pergunto porque a gente sabe que não basta apenas a ONG fazer a sua parte voluntariado. Tem que ter uma contrapartida também, não só, né? Quando eu falo poder público, não é só a prefeitura, mas de todas as esferas como um todo para a manutenção do meio ambiente, né? Sim, a gente tem feito contatos com as empresas que fazem a coleta de lixo, então a gente já explicou para eles, e para eles também é muito bom. A gente fez contato com as empresas que fazem recolhimento do material descartável. Então, geralmente, toda segunda e sexta-feira, nos pontos que o pessoal está colocando material, estão indo lá e recolhendo. Então, a gente está fazendo essa rede de contatos que é muito... tem hora que ela vale mais que o dinheiro. Por quê? Porque quando você tem essa rede de contatos, as pessoas vão um conversando com o outro, e aí, por exemplo, igual nós temos esse rapaz que faz o recolhimento das garrafas de vidro. Então, se chega e tem plástico e ele não recolhe o plástico, ele faz contato com o pessoal que recolhe o lixo. Isopor também estava sendo um grande problema para nós. Nós temos uma empresa em Pará de Minas que ela recolhe isopor. Então, o pessoal recolhe. Então, a gente vai nessa cadeia de contatos, um ajudando o outro, e melhora o meio ambiente de toda a população. Por isso que geralmente a gente fala, não descarte nas trilhas, não descarte em locais que fica difícil o acesso da pessoa, né, da pessoa que vai recolher. Acho que não custa nada, não dói, não machuca a pessoa pegar e descartar no local certo. Kennedy, nosso tempo está acabando. Quais são as suas considerações finais? Bem, gente, a gente só pede para vocês um pouco de educação, né? Porque o meio ambiente não é só agora, é o futuro também, né? As pessoas, você tem que imaginar que talvez você agora não tenha filhos, mas um dia você pode ter.
né? Você pode ter sobrinhos. Então, se você joga uma garrafa de vidro numa praça, né? Alguma criança pode vir se machucar. Ou senão você vai jogar, vem a terra e tampa, e aí depois, daqui a alguns anos, você vai levar o seu filho para aquele lugar e pode ele se cortar naquela mesma garrafa que você jogou. Então tenha cuidado, ajude o meio ambiente, ele agradece, com tudo que você faz em prol, ele volta para você. Então a gente está fazendo a nossa parte, os órgãos de fiscalização também estão fazendo, mas se cada um puder fazer um pouquinho, cada gotinha que é feita, se torna um mar. Então a gente está aí, a gente só pede isso. Tá certo, Kennedy, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa e obrigado a você também que assistiu ao Observações. Tem sugestão de pauta? Mande para esse e-mail que aparece aí no seu vídeo, programaobs@gmail.com. Você, empresário que ainda não tem a sua marca aqui no nosso programa, não perde tempo. Entre já em contato com esse número que aparece no seu vídeo e faça um contato comercial conosco. Você que perdeu ou quer rever algumas observações que já passou aqui na tela da TVI, é muito fácil. Vai lá no meu canal do YouTube, se inscreva nele, ative o sininho e sempre quando tiver uma novidade você será avisado e vai poder conferir por lá. Você também que quer conferir os bastidores aqui do Observações, acesse as nossas redes sociais no Instagram e no Facebook, @henriquesilva.jornalista e @programa Observações. Semana que vem a gente está de volta com mais um Observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vistas. Tchau!